O seu sobrinho vai ficar bem, Helena. Você tem certeza? Absoluta, ele é forte. Eu espero que sim. Com essas notícias vazadas, O mundo vai virar de cabeça para baixo. isso é perigoso. A gente tem que agir. Bora tocar direto pra base. Concordo. O caminho tá livre. Beleza, acelera. Bem-vindos ao The Debate. Hoje, nós vamos analisar um material que, sinceramente, desafia completamente a nossa compreensão básica de como a realidade funciona. Nós estamos lidando com um vazamento enorme de arquivos de indivíduos identificados como Aldrin Merz, às vezes chamado de Morso nos documentos, e Helena Montoro. Exatamente. É um conjunto bem massivo de arquivos de áudio, interceptações de comunicação, vídeos, tudo isso saído diretamente de uma instalação secreta geológica a cerca de 1.200 metros de profundidade. E o nível de complexidade do que tem lá dentro é imenso. E muito assustador, para ser bem sincero. O núcleo desse vazamento detalha as consequências de basicamente duas coisas principais. Primeiro, o projeto Abigail, que foi um experimento bizarro da Guerra Fria tardia, iniciado lá em 1977. E segundo, a presença nessa mesma base de uma entidade não humana que os pesquisadores chamam de Geraldo Prato. É o cenário perfeito para o caos institucional. E a questão central que a gente precisa analisar hoje é clara, mas as implicações dela são profundas. Os fenômenos anômalos que esses arquivos descrevem, e nós estamos falando de flutuações no tempo, vozes saindo de aparelhos eletrônicos cotidianos e manifestações físicas no futuro, representam uma ruptura literal e física da causalidade linear. Tipo um experimento quântico que deu terrivelmente errado. Ou, por outro lado, será que nós estamos olhando para evidências de um colapso cognitivo e psicológico coletivo? Uma histeria alimentada por isolamento extremo e pela influência mental de uma entidade não humana sobre os seus captores? Olha, para deixar minha posição bem clara desde já, eu defendo que o projeto Abigail obteve sim um sucesso empírico. Eles conseguiram forçar o colapso funcional da consciência daquela cobaia, e isso resultou em uma anomalia espacial e temporal genuína, algo que foi fisicamente documentado como um delta menor que zero. Eu vejo isso por um ângulo bem diferente. Porque, para mim, essas anomalias são manifestações de uma infecção psicológica e epistemológica gravíssima. Foi um erro de categoria conceitual que gerou uma epidemia de paranoia funcional na equipe inteira. E tudo isso foi amplificada pela simples presença de uma inteligência alienígena que, no fim das contas, subverteu a mente da base. Bom, para a gente entender o peso físico dessa situação, eu acho que precisamos voltar para os dados empíricos de 1977. O nível de detalhe metodológico que nós temos sobre essa instalação no Brasil é impressionante. Imagina a cena: 1.200 metros de profundidade. Uma civil do sexo feminino, que a gente presume ser a pessoa que dá nome ao projeto Abigail, foi colocada em um estado de privação sensorial quase absoluta. Mas os pesquisadores não pararam por aí. Teve a questão da sobreposição de estímulos. Exato. Eles introduziram radiação gama de baixa coerência e, o que eu acho mais importante, frequências acústicas subharmônicas, ali na faixa dos 7 a 19 Hz. Naquela época, no auge da paranoia da Guerra Fria, a premissa de trabalho deles era que a consciência humana não era apenas um subproduto do cérebro, mas uma variável física tangível, algo que poderia ser forçado a um colapso de estado, igualzinho ao que os físicos fazem com partículas e mecânica quântica. E os registros da Helena Montoro mostram que, por mais absurdo que pareça hoje, essa hipótese se provou verdadeira. Mas é justamente aí que nós precisamos ter muita cautela com os dados, porque... Deixa eu só concluir esse ponto do delta, porque ele é crucial para minha tese. Os instrumentos da base registraram uma flutuação temporal negativa, um delta menor que zero.
Para quem não está tão familiarizado com a medição de sistemas dinâmicos, imagina que você está medindo a velocidade e o tempo de um carro e o radar te mostra um número negativo de tempo, como se o carro estivesse chegando ao destino antes mesmo de ter partido, sabe? A causalidade simplesmente quebra. A primeira reação de qualquer cientista, obviamente, é achar que o equipamento descalibrou, mas a anomalia persistiu. E junto com ela vieram as chamadas inconsistências retroativas. A consciência da Abigail deixou de operar sobre a linha do tempo normal. O espaço-tempo ali foi fisicamente alterado. Sinto muito, mas eu simplesmente não compro essa ideia. E eu vou te explicar o porquê. Nós não podemos olhar apenas para os números frios de 1977 sem considerar a lente completamente perturbada através da qual esses dados estão sendo relatados no presente. A premissa inteira de que a consciência rompeu o tecido da realidade física vem de pessoas cujas mentes estão visivelmente estilhaçando sob uma pressão desumana. Mas os registros físicos estão lá, os sensores apitaram. Sim, mas olha o aviso que abre o próprio vazamento. Antes mesmo de você ler os dados, o material te dá um alerta clínico super direto. O simples contato com aquelas informações causa efeitos cognitivos adversos, alteração da percepção causal e paranoia funcional. Isso não é linguagem de um manual de física teórica reportando uma grande descoberta quântica. Isso é um diagnóstico médico de contágio memético. É um aviso de risco psicológico severo para o leitor. E tem outro fator que eu acho que você está deixando em segundo plano, que é o catalisador de tudo isso no presente: o Geraldo Prato. A entidade não humana. Isso, o Aldrin Murs faz uma observação fascinante sobre o Geraldo. Ele diz que a entidade simplesmente se recusa a cooperar. Ela não ataca os guardas, ela não tenta quebrar o vidro de contenção para fugir. Nas palavras do próprio Murs, o Geraldo espera. Ele está em silêncio absoluto, estudando os captores. O que a equipe de pesquisadores está interpretando como anomalias quânticas, as vozes do além, as falhas nos sensores, são na verdade sintomas de que eles, os cientistas, perderam completamente o controle do que é real. Eles estão sofrendo alucinações pesadíssimas, induzidas por uma inteligência alheia que encontrou mentes já fragilizadas por décadas de segredos, culpa e esse isolamento a 1.200 metros debaixo da Terra. Eu entendo perfeitamente por que você pensa assim. Realmente entendo. Mas deixe-me dar uma perspectiva diferente sobre essa questão das alucinações e da culpa institucional. Se o que nós estamos vendo fosse apenas um surto psicótico coletivo ou uma histeria confinada apenas às mentes de Murs e Montoro, o ambiente físico e a tecnologia ao redor deles deveriam permanecer intactos. Mas o vazamento é categórico em mostrar exatamente o contrário. A própria Helena Montoro relata inconsistências retroativas nos arquivos de dados dos computadores. E você não acha que arquivos de dados digitais ou físicos podem ser adulterados por pessoas extremamente paranoicas? Não, desse jeito sistêmico. Nós estamos falando de registros da base que mudam depois do fato. A matéria, a gravação física dos eventos foi corrompida retroativamente. Eles até mencionam o uso de esteganografia, aquela técnica de esconder mensagens secretas dentro de vídeos ou imagens, como uma tentativa desesperada dos pesquisadores de ancorar informações de uma realidade que está literalmente se desfazendo nas mãos deles. E mais um ponto crítico. Os sensores físicos da base começaram a registrar falhas em cascata logo depois que eles capturaram a nave do Geraldo Prato. Equipamentos de altíssima precisão não sofrem de paranoia funcional. Eles medem o ambiente ao redor. E o ambiente ali se tornou fisicamente instável, porque a causalidade foi fraturada primeiro em 1977. Se que tentar tratar a consciência humana como um vetor físico é considerado hoje pelas agências como um erro de categoria. E esse é um conceito importantíssimo da filosofia da ciência. Um erro de categoria é quando você tenta aplicar propriedades de uma coisa a algo de natureza completamente diferente. Para quem está ouvindo, é como tentar medir o peso de uma ideia ou usar uma régua para medir a temperatura da tristeza. Tratar a consciência humana como algo que pode ter uma flutuação temporal negativa é exatamente esse erro conceitual. Eles mediram algo errado e culparam a física. Mas os sensores mediram essa anomalia. Não foi uma metáfora filosófica para os cientistas na época. A agulha do medidor realmente foi para o negativo. Eles acharam que mediram.
Mas o que a Helena Montoro chama de inconsistência retroativa é infinitamente mais provável de ser o colapso da confiabilidade daquela própria instituição. Pensa bem na logística da coisa. Quando a burocracia do sigilo absoluto entra em parafuso, quando você tem pesquisadores morrendo de medo, apagando registros durante a madrugada, adulterando fitas para encobrir os rastros de um experimento antiético que deu muito errado, você tem o que parece ser uma inconsistência no tempo, mas é só falha humana e encobrimento. E se você quer uma prova incontestável desse declínio cognitivo deles, pense no vídeo da própria Helena Montoro. Ah, o momento da prece. Sim, aquele vídeo é revelador. Ela está lá no meio de uma explicação técnica super complexa sobre o experimento de 77, mantendo a postura científica, e do nada a voz dela muda completamente. Ela insere a frase "In patri filii et spiritus libera malo". Isso é aterrorizante. É uma mistura totalmente disforme, gramaticalmente incorreta de latim com italiano, uma corruptela bizarra do sinal da cruz com uma reza de exorcismo. Isso não tem absolutamente nada a ver com física quântica ou distorção temporal. É o som nítido de uma cientista brilhante cujo arcabouço lógico e racional desmoronou. A mente dela, aterrorizada com a situação na base, regrediu para o misticismo e para o delírio religioso. Ela está apenas tentando racionalizar o horror de estar trancada no escuro com uma entidade que ela não compreende. Eu concordo que é um momento arrepiante, sem dúvida. Ouvir a racionalidade de alguém do nível dela desmoronar daquele jeito mexe com qualquer um. Mas preste atenção em como as coisas se conectam. Se a consciência daquela cobaia, da Abigail, realmente deixou de operar sobre a causalidade linear em 1977, ela não simplesmente evaporou no ar. Ela foi ejetada do fluxo normal do tempo. Ela se espalhou e nós temos evidências empíricas muito perturbadoras no material de que essa consciência fraturada agora consegue interagir fisicamente com objetos e com pessoas no nosso presente. Você está falando dos áudios interceptados? Certo. Cito: causar uma manifestação do meu ser no futuro. A anomalia afirma que vai estar lá, que os médicos não vão conseguir vê-la, mas a vítima vai ver. Para sempre. Isso descreve perfeitamente um observador não linear, uma consciência que foi libertada das amarras do tempo pelo experimento. Mas a coisa vai muito além de alguém ouvir sussurros no escuro à noite. Pega outra interceptação telefônica, aquela que é puro desespero cru. Alguém relata para Helena que a Abigail está falando de dentro de um videogame. Esse caso específico do videogame é muito revelador para minha teoria. E é aterrador para mim. A frase da pessoa na ligação é cristalina. Ela disse: tem uma moça falando dentro do meu videogame. A pessoa do outro lado da linha até tenta acalmar a situação, tratar como loucura, como um estresse pós-traumático, mas a vítima entra em pânico total e implora: você precisa me tirar daqui. Olha o nível da anomalia física que estamos lidando. Essa consciência fraturada não está apenas vagando como um fantasma na mente das pessoas. Ela está se aproveitando da arquitetura digital contemporânea, ela está hackeando os circuitos eletrônicos e interfaces modernas para conseguir se comunicar. Ela se manifesta de maneira tátil, auditiva e através da matéria eletrônica pura. Como a gente pode classificar a alteração física do áudio de um hardware moderno como um simples distúrbio mental de um membro da equipe? Esse é um argumento bem convincente no papel, eu admito. Mas você considerou a patologia exata que está sendo descrita naquele primeiro áudio em inglês que você citou? Porque, se a gente analisar friamente, de forma clínica, não há absolutamente nada de extradimensional ali. Como não? A entidade fala literalmente em se manifestar no futuro. É uma quebra causal óbvia. Vamos ouvir as palavras exatas daquele áudio com bastante cuidado. A voz ameaça dizendo: você estará dormindo na cama, eu estarei lá e cuidarei de você. Quando você acordar, não será capaz de mover nenhuma parte sua. Olha, isso não é a ameaça de um fantasma quântico ou de uma distorção temporal. Isso é a descrição clínica e clássica do fenômeno da paralisia do sono.
É um distúrbio neurológico extremamente comum e profundamente aterrorizante, onde a pessoa acorda, o cérebro ganha consciência, mas o corpo continua paralisado pela química do sono REM. E adivinha qual é o sintoma número 1 relatado na paralisia do sono? A alucinação visual ou tátil de uma presença maléfica no quarto, muitas vezes sentida como um intruso pesado sentado no peito da vítima. Mas isso está acontecendo de forma sistêmica. Vários membros da equipe ou pessoas ligadas a eles estão relatando essa mesma presença. Não é uma coincidência. Sim, e faz todo sentido clínico ser sistêmico. O que o vazamento está nos mostrando são pesquisadores operando sobre um estresse tão esmagador, vivendo há anos a 1.200 metros de profundidade, lidando com culpas institucionais gravíssimas e o olhar frio de um alienígena na sala ao lado. A arquitetura do sono deles colapsou por completo. Eles estão tendo episódios violentos e recorrentes de paralisia do sono, e aquela paranoia funcional que o arquivo avisa logo de cara entra em ação. Eles interpretam um distúrbio neurológico natural como se fosse a vítima de 1977 voltando para atacar eles através do tempo. E sobre a interceptação do videogame, pensa no estado mental destruído de quem fez aquela ligação. Mas a pessoa estava genuinamente aterrorizada. Ela não parecia estar inventando uma história para chamar atenção. E não estava. Para ela, o terror era real. Mas quando a sua confiança nas estruturas da realidade foi totalmente destruída pela agência, quando você foi exposto a um risco cognitivo severo e prolongado, o seu cérebro começa a procurar padrões onde não existem. É o fenômeno clássico da pareidolia acústica. Qualquer ruído branco de um eletrônico mundano na sua casa, qualquer estática ou falha no áudio de um videogame, o cérebro dessa pessoa altamente traumatizada converte instantaneamente na voz da cobaia morta. O grito de "você precisa me tirar daqui" não é alguém fugindo de um fantasma preso no hardware. É o choro visceral de alguém cuja própria mente virou uma câmara de eco de pânico institucional. Eles não têm mais as ferramentas cognitivas básicas para processar a culpa monstruosa pelo que fizeram no passado. Neira olhando mais para a infraestrutura física de contenção da própria base. Tem uma fala do Aldrin Mears nos documentos que é muito solene, muito definitiva e que simplesmente não se encaixa apenas numa crise de ansiedade coletiva. Ele escreve assim: "Se você está lendo isso, significa que o protocolo Abigail falhou." Certo, o famoso protocolo. O protocolo Abigail nunca me soou como uma metáfora poética ou um estado de espírito. Não é um manual de recursos humanos sobre como respirar fundo durante um ataque de pânico no trabalho. Era uma medida de engenharia, um sistema físico, real e muito complexo criado especificamente para isolar e conter a anomalia temporal que eles geraram no experimento de 1977. E note o momento cronológico em que esse colapso do protocolo acelera de forma irremediável. O Morse afirma com todas as letras que os sensores da base começaram a indicar anomalias pesadas assim que a nave do Geraldo Prato foi trazida para as instalações. E o que você sugere que aconteceu ali fisicamente, então? Um impacto literal e cataclísmico entre duas anomalias incompatíveis ocupando o mesmo espaço físico. Pensa bem. De um lado da base, você tem os resquícios e as pesadas medidas de contenção para o colapso do espaço-tempo criado por um experimento humano violento. Do outro lado, você tem uma tecnologia alienígena, a nave do Geraldo, que muito provavelmente opera com propriedades físicas e campos que nós sequer compreendemos. O protocolo falhou porque as salvaguardas eletromagnéticas ou físicas que seguravam a fratura de 77 entraram em ressonância ou em choque direto com o campo gerado pela nave. A realidade física daquela base a 1.200 metros de profundidade simplesmente não suportou a sobreposição dessas duas quebras nas leis da física. As portas blindadas não abriram porque alguém teve um surto de ansiedade. Elas abriram porque a infraestrutura material colapsou sob o estresse quântico. E eu entendo o motivo de você se apegar a essa ideia de um protocolo puramente tangível de engenharia falhando contra forças que desafiam a física. Traz um certo conforto lógico imaginar que foi, no fundo, apenas uma falha mecânica, um erro de cálculo das blindagens. Mas o próprio Morse nos dá a chave real e psicológica para decifrar o que o fracasso desse protocolo realmente significa. Logo depois, no mesmo documento, ele questiona:
A pergunta real é: quem está no controle? Mas isso pode muito bem se referir a quem controla os sistemas da base fisicamente, a segurança. Eu discordo fortemente. Para mim, a frase "o protocolo Abigail falhou" refere-se à queda inevitável das barreiras de contenção mental dos próprios captores. As defesas psicológicas ruíram até as fundações. Imagina a configuração insalubre desse lugar. É uma panela de pressão enclausurada debaixo da terra. Você tem dezenas de pesquisadores que carregam há décadas o trauma silencioso de terem destruído a mente de um ser humano em 1977 com radiação gama e isolamento. E agora eles trazem para essa mesma panela de pressão uma inteligência vastamente superior. Uma inteligência alienígena que não se comporta como os manuais deles esperam. O Geraldo Prato não dispara armas a laser contra as portas, ele não tenta cavar um túnel na rocha. E por que ele faria isso? Ele não precisa. Toda a base, desde o Aldrin Mursi até a Helena Montoro, já está presa. Você acha que ele venceu eles apenas pelo cansaço psicológico, sem disparar um tiro? Pela subversão total e passiva da sanidade deles. Quando Mursi escreve "não tenho mais certeza se Geraldo Prato é o prisioneiro ou se somos nós", ele não está falando de fechaduras eletrônicas. Ele está fazendo o diagnóstico psiquiátrico final da equipe. E tem aquele detalhe físico que você mesmo mencionou no começo, que reforça o meu ponto. As frequências acústicas de 7 a 19 Hz que foram usadas na Abigail. Você sabe o que é a frequência de 18 Hz na biologia? É a frequência exata de ressonância natural do globo ocular humano. Sim, isso causa vibrações na visão e ilusões de ótica. Exatamente. A exposição prolongada a essas frequências específicas causa manchas periféricas, alucinações visuais induzidas por vibração e um mal-estar profundo e completamente inexplicável. Se os resquícios estruturais dessa frequência ou mesmo a ativação acidental e paranoica desses sistemas antigos durante a presença do Geraldo começaram a afetar a equipe da base, a tempestade perfeita para a loucura coletiva estava armada. O alienígena não precisou quebrar a parede de vidro da cela. Ele só sentou, esperou no escuro e deixou que os delírios e as alucinações de pesquisadores expostos ao risco cognitivo os transformassem em prisioneiros absolutos de suas próprias mentes em frangalhos. Olha, chegando ao ponto de tentar amarrar como eu vejo tudo isso que nós discutimos, as evidências ainda me apontam de forma muito consistente para as consequências inescapavelmente físicas de uma arrogância científica desmedida. O experimento com o campo combinado em 1977 tentou forçar as leis da natureza e, tragicamente, conseguiu. Eles quebraram a causalidade linear daquele indivíduo, forçando um delta negativo na própria malha da realidade local. O que nós vemos nesse vazamento hoje, sensores de alta precisão enlouquecendo sem motivo mecânico, consciências fragmentadas se apropriando de arquitetura de videogames modernos para pedir ajuda e manifestações anômalas paralisando pessoas nas suas próprias camas à noite, são os efeitos colaterais diretos e físicos disso. A falha do protocolo Abigail é a prova tangível de que tentar tratar a consciência humana como se fosse apenas mais uma engrenagem matemática tem um preço que rasga o espaço físico. E a introdução de uma variável absurdamente desconhecida, que é a nave do Geraldo Prato, só serviu para detonar de vez a bomba que já estava armada há décadas. E resumindo a minha perspectiva com base nesses mesmíssimos arquivos, o que nós temos em mãos é um diário clínico minucioso de um colapso epistemológico catastrófico. Não há ruptura quântica do universo. Houve, sim, a destruição metódica e muito violenta da psique dos pesquisadores daquela instalação. Eles usaram privação sensorial severa e frequências indutoras de terror para tentar quebrar a mente de uma cobaia em 1977. E o eco traumático desse horror persistiu na cultura fechada da base. A exposição prolongada a esse segredo terrível, ao isolamento geológico profundo e, no presente, ao escrutínio silencioso e penetrante da entidade que chamam de Geraldo, engatilhou a infecção memética de paranoia funcional descrita logo na primeira página do vazamento. As anomalias relatadas por eles são desdobramentos alucinatórios dessa doença institucional. A paralisia do sono natural é interpretada como um ataque temporal.
O ruído estático de um eletrônico mundano é ouvido como vozes de fantasmas do passado. E, no auge do desespero, orações em um latim quebrado e patético tomam o lugar de hipóteses científicas racionais. É apenas o som profundamente perturbador de mentes brilhantes trancadas no escuro se despedaçando sob a pressão. Sabe, apesar de nós discordarmos fundamentalmente sobre a natureza central dessas inconsistências retroativas, quer dizer, se a falha principal reside na estrutura do universo físico em si, ou na falência terminal do cérebro humano que está observando esse universo, existe um ponto de convergência inegável entre as nossas análises hoje. Sim, eu acho que é a questão central da arrogância do controle. Exatamente isso. A premissa central de achar que a consciência, seja ela vista como uma variável física tangível ou como um fenômeno puramente psicológico, poderia ser trancafiada debaixo da terra, bombardeada com radiação e dissecada sem que houvesse consequências terríveis, essa premissa gerou um desastre irreparável. Quer a fundação daquela base a 1.200 metros esteja literalmente rachando porque as leis da física cederam, quer seria porque uma epidemia incontrolável de loucura tomou conta de todos lá dentro, o fato é que os idealizadores desses experimentos não têm mais o controle de absolutamente nada do que acontece lá. Com certeza. E a grande ironia macabra que permeia cada página, cada áudio desse vazamento é que, na tentativa insana de dominar a cobaia humana no passado e agora tentar dominar uma inteligência alienígena superior através da força bruta e do contenção física, a própria agência acabou virando a refém. O colapso, seja ele mecânico ou seja ele mental, foi tão absoluto que os captores se transformaram nos verdadeiros prisioneiros da instalação. Eles estão presos em uma realidade, seja a realidade física fraturada ou a realidade percebida por mentes doentes, na qual eles não conseguem mais confiar. E o Geraldo apenas senta e observa o castelo de cartas deles desmoronar. E é justamente essa complexidade absurda que torna os registros do Murs e da Montoro tão fascinantes e ao mesmo tempo tão perigosos de se analisar. Eles delineiam exatamente essa fronteira invisível que existe entre os limites do que a nossa realidade física suporta e o que a psique humana aguenta quando colocada sob estresse extremo. A verdade exata sobre de onde vêm as inconsistências retroativas e sobre quem é, no fim das contas, o prisioneiro daquela instalação sombria continua bem escondida nas entrelinhas desses áudios e vídeos. E eu acho que vale ressaltar novamente para quem estiver nos ouvindo e se interessar em ir atrás de ler esses documentos na íntegra, levem a sério o aviso inicial do arquivo. A natureza desse material foi classificada pelas próprias fontes, por quem estava lá, como um risco cognitivo ativo. Com certeza. A ideia de contágio memético não é brincadeira quando se trata de narrativas que alteram ativamente a nossa percepção básica do que é a causalidade. Nós sugerimos que vocês explorem essas frequências subharmônicas e esses diálogos perturbadores com muita cautela. Formulem suas próprias conclusões sobre essa intersecção terrível que aconteceu entre o Projeto Abigail e o Geraldo Prato, mas mantenham um pé bem firme na realidade. Muito obrigado por acompanharem mais esta troca de perspectivas conosco. Até a próxima discussão.